Olá, galera. Conforme combinamos ontem, agora nós vamos aí para a resolução gráfica de sistemas. Então, na apostila tem lá a parte da resolução gráfica, mas não tem a classificação. Então, é uma informaçãozinha a mais, que às vezes aparece alguma atividade que requer aí a classificação ou comenta sobre ela, né? Então, nós temos aí o sistema que foi dado, x mais y igual a 2 é a primeira equação, x menos 2y igual a 6. Eu montei já a tabelinha para a gente resolver o nosso sistema, a nossa equaçãozinha, para achar sempre o que eu busco para colocar no plano cartesiano. Eu busco a minha reta, que equivale à primeira equação, e a minha outra reta, que equivale à segunda equação. E é o estudo dessas retas que eu faço para poder classificar o nosso sistema. Então, o nosso plano cartesiano, onde eu tenho o x sempre aqui na horizontal, o y na vertical. Então, são as ordenadas e as abscissas, né? Então, nós temos aí o plano cartesiano para estar desenvolvendo. Bom, como que eu faço isso? Eu preciso sempre colocar o valor para uma das letras para poder encontrar a outra. Ah, Pro, mas como? Então, aqui é uma escolha. Então, quando não é dado nenhum valor nessa tabela, que número que eu posso escolher para ficar bem fácil a nossa conta? Eu não tenho que sumir com uma das letras para poder resolver? Então, eu coloco o zero, que é mais fácil. Se valer zero para o x, eu já consigo saber o valor do y. Mesma coisa quando eu quero saber o valor do y. Então, eu coloco 0 e 0. Eu sempre faço isso para começar. A mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Ah, mas só pode o 0? Não. Mas o 0 é a conta mais fácil para poder achar a minha reta, né? Então, como que vai ficar? Eu tenho que fazer o seguinte. No lugar da minha letra, eu coloco o valor que eu escolhi. Então, minha letra é x. Então, no x, ele vai valer 0 aqui, não é isso? Então, ficou assim, 0 menos 2y igual a 6. Menos 2y é igual a 6. Y é igual a menos... Lembra, multiplicar por menos 1 aqui, né? É menos 6 dividido por 2. Y igual a menos 3. Eu achei o valor do y. Ah, mas eu preciso fazer a conta? Não, se eu entendi que aqui valeu 0, eu vou passar esse menos para o outro lado, porque não pode ficar. Passo ele dividindo, eu já posso pôr o resultado direto. Aqui, como eu estou explicando o conteúdo, eu estou demonstrando, né? Mesma coisa, quem vai valer 0 é o valor do y. Então, isso tudo vale 0. Então, vai dar x igual a 6. Nem preciso fazer conta nessa, né? X igual a 6. Resolvi. Essa é a equação de baixo. A equação de cima está aqui. Bom, o que eu faço? Quando vale 0 para o meu x, então aqui vale 0. O meu y é igual a 2. Quando vale 0 para o meu y, então essa parte aqui é 0. O meu x é igual a 6. Oh, eu peguei a equação errada, desculpa. Aqui, estou na de cima, que eu troquei. Quando, olhar nessa daqui que a gente não se perde. Então, meu x vale 0, meu y vale 2. Quando meu y vale 0, o meu x vale 2. Tá aqui o resultado. O que eu achei? Achei pares ordenados. Eu tenho esse parzinho com esse parzinho. 2 pontos já determinam uma reta. Como que eu vou traçar os pares, né? Então, eu tenho que colocar pontos onde eu encontro. Toda vez que eu tenho 0 e o número, a bolinha, o meu ponto vai no número. Então, eu tenho menos 3 para marcar na minha reta. Lado negativo do y é aqui para baixo, ó, menos 1, menos 2, menos 3. A bolinha vem na reta somente quando o correspondente dele é 0. E a bolinha só vai aqui no meio quando for 0, 0, meu par. Então, de novo, o número tem 0 para poder marcar. Então, eu tenho que colocar a bolinha aonde? Opa, aqui é positivo, peraí. Menos 0,
Continuando. Agora a bolinha vai na onde? 6 e 0. A bolinha vai no 6 do x. Então a bolinha vai aqui. Beleza? Então aqui eu tenho uma reta. Vou marcar essa retinha. Que era esse meu par. Agora eu tenho que marcar aqui, essa outra aqui. 2 e 0, bolinha vai no 2, do y. 2 e 0, bolinha vem aqui. O que eu tenho que fazer? Ligar as minhas retas. Sempre eu vou prorrogar para ver até onde ela vai, tá? Por que até onde ela vai? Porque eu preciso desse encontro aqui. Então, esse meu encontro é exatamente onde eu tenho o meu ponto. Esse meu ponto, que é o encontro, a intersecção, que é onde eu tenho o meu ponto. Então, tá aqui, ó, no 3,5 do x, um pouquinho antes, né? 3,5, 1,5. Então, meu ponto está exatamente aqui. Aí, a minha classificação, o que que seria a classificação? Quando eu tenho uma reta que cruza uma outra reta, eu tenho um ponto em comum. Esse ponto em comum dá a minha classificação, que é um sistema possível determinado. Bom, mas sempre vai ter um sistema possível determinado? Somente quando eu tenho reta o quê? Concorrente. Reta concorrente é aquela que faz o x, que se cruza em um único ponto. Então, sistema possível determinado é aquele que tem um único ou uma única, né? Vou colocar uma única solução para o sistema. E aí eu também encontro o que? Retas, para poder classificar. Concorrentes. Então, nós temos quais tipos de retas? As concorrentes, as coincidentes, que é uma em cima da outra, e as paralelas, que é uma do lado da outra. Então, no sistema possível determinado, ela se cruza, vira esse x aqui. Não importa em que lugar do meu gráfico. Na coincidente, eu só vejo uma reta, porque uma sobrepõe a outra. Né? Então, é um sistema possível indeterminado, porque todos os pontos são comuns. E quando eu tenho paralelas, retas paralelas, é um sistema impossível, porque em nenhum momento eu terei ponto em comum. Então, é a diferença aí das classificações. Já vamos para a próxima aí, para a gente poder conhecer os demais. Bom, vamos lá, vamos desenvolver mais aí um sistema graficamente, para a gente entender um pouquinho mais. Então, sempre vai ser dado um sistema, eu vou separar a primeira equação, resolver, vou separar a segunda equação, vou resolver. Como a gente viu ali no gráfico anterior, a gente coloca 0 para o x nessa linha, 0 para o y nessa linha, a mesma coisa aqui. Por que eu vou estar fazendo sempre isso? Porque fica mais fácil de encontrar o valor. Preciso fazer continha do lado, sem problema, já consigo olhar já pondo o resultado também tranquilo. Então, na minha primeira equação, vamos analisar. Se eu colocar esse 0 no lugar do x, vai ficar o quê? Menos y igual a 10. Lembra? A letra não pode ficar negativa. Então, esse menos tem que ir para o outro lado. Por isso que aqui vai dar menos 10. Menos 10. Agora, eu vou colocar o 0 na mesma equação, tá? Ó. O 0 vai no lugar do y. Então, o 0 está aqui, ó. Então, quem ficou x igual a 10. Já resolvi. Ah, mas eu preciso copiar toda essa tabela? Eu não posso já ir pondo o resultado? Não precisa necessariamente copiar a tabela inteira, mas do lado do sistema, na linha da equação, coloca quais são os pares que você vai utilizar para montar a reta. Porque senão você vai se perder, né? Vai pegar um par de um com o par da outra, não vai dar nunca certo, né? Nesse daqui, eu coloquei 0 na onde eu tenho x, então é para todo mundo aqui, ó.
Então, quem que ficou? Menos 3y igual a 30. O 3 não vai dividindo e o menos também não vai para lá. Então, vai ficar menos 30 dividido por 3. Menos 30 dividido por 3 é igual a 10. Só que o menos tem que ir junto, né? Então, é menos 10. Nesse caso, no lugar do y, vai colocar 0. No lugar do y, eu coloquei 0. Ficou 3x igual a 30. 3 vai dividir no 30, então x igual a 10. Percebam aí que eu tenho o mesmo resultado, tanto para a equação de cima quanto para a equação de baixo. Então, na hora que eu for colocar essa reta no meu gráfico, no meu plano cartesiano, por isso que eu deixei um espaço somente para esse lado, porque eu já sabia o resultado, né? Eu posso fazer isso quando eu não vou usar outra parte. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma reta que vai estar sobreposta a uma outra reta, uma em cima da outra, que é a reta coincidente que a gente comentou. Então, para desenhar sempre a lápis, né? No caso, vai ter parzinho com 0, então eu nem preciso, posso pegar direto a caneta e marcar o ponto. Menos 10 do y, então o lado negativo é aqui, né? O menos 10 do y tá aqui. 10 positivo do x tá aqui, primeira reta. Primeira e única, né? Porque a gente não vai conseguir encontrar outra, porque o valor é o mesmo. Então, só pra gente demonstrar. Fiz a reta, achei para a primeira equação, beleza. Agora, eu preciso marcar a minha outra reta. 0 e menos 10. Menos 10, tá aqui também. 10 e 0, tá aqui. Então, se eu quiser marcar que elas estão encostadas, eu faço bem próxima uma à outra, tá vendo? Ela tá marcando que ela tá sobreposta, tem até uma sombrinha, uma em cima da outra. Então, é um sistema, lembra que a gente comentou no finalzinho do vídeo? É um sistema possível, ele é possível. Tem ponto em comum, é indeterminado. Por que indeterminado? Porque todos os pontos são comuns, porque tem o mesmo ponto. Por exemplo, não deu o mesmo parzinho? Mesmo parzinho. Qualquer valor que eu pegue para a equação vai dar o mesmo valor para a outra. Então, são todos os pontos em comuns. Então, é um sistema possível. Mas ele é indeterminado. Pois todos os pontos são comuns. Poderia colocar, né? Todos os pares ordenados são soluções, né? Os pontos são comuns. Classificação são retas coincidentes. Então, para a gente lembrar aí que já deve ter sido trabalhado esse conteúdo lá no 8º ano. Classificação, sistema possível e indeterminado, o SPI, né? Porque todos os pontos são comuns, é uma reta em cima da outra, são retas coincidentes. Resolvia, achei os pares ordenados para a primeira equação, para a segunda, coincidiu uma na outra. Então, nós temos o eixo das ordenadas, que é o y, das abscissas, que é o x, sempre nessa ordem, nunca invertida. Lado positivo, ao lado direito, lado de cima. Para baixo, negativo, para a esquerda, negativo. Só para a gente não se perder, tudo bem? Então, aí, vamos para o próximo. Que nós temos aí agora já vou continuar na sequência desse vídeo. Nós temos agora nossa última classificação, para a gente desenvolver aí. Então, deixa eu só ver se a folha está certinha. Tranquilo. Então, agora, o que nós temos aí para desenvolver? Duas equações, para a gente achar valores. Então, como é que vai ficar isso daí? Bom, primeira equação. Se eu colocar 0, 0, 0, 0, manter a mesma coisa. Como que fica? No lugar do x, eu coloquei 0. Então, o y vale 8. Se no lugar do y eu coloquei 0, o x vale 8. Beleza? Tá aí? Quando não tem nenhuma letra junto, é rápido. A mesma coisa aqui, ó. Todo mundo positivo, tranquilo. X vale 0, y vale 2. Y vale 0, x vale 2. Já achei os meus pares. E agora, o que eu tenho que fazer? Desenhar as minhas retas aí no meu gráfico.
Então, 0 e 8, bolinha no 8, positivo. 0 e 8, positivo para o y também, tá aqui. Tenho que desenhar minha reta. Vou lá, pego a régua, sempre a régua, e traço. Lembrando que se eu não estiver trabalhando com malha quadriculada, para desenhar gráfico, plano cartesiano, eu tenho que fazer o espaçamento certinho, com medidinha, tudo certo. Senão não vai dar certo a nossa medida, nosso encontro. Bom, eu achei a primeira reta para a primeira equação. Agora eu tenho que achar a segunda para ver o que acontece. 0 e 2, bolinha no 2. 0 e 2, bolinha no 2. Acho a próxima reta para ver o que acontece. O que está acontecendo? Que tipo de reta que eu encontrei aqui, olha, para classificar? São retas que nunca irão se encontrar. São retas paralelas. Então, quando eu tenho retas paralelas, eu tenho um sistema impossível. Eu nunca vou ter ponto em comum entre elas. Então, é um sistema impossível, pois não teremos pontos comuns que satisfaçam as equações, né? As equações. Então, são retas a classificação, né? Retas paralelas. Tranquilo, pessoal? O que faltava para a gente tá vendo aí sobre gráfico seria mesmo as 3 construções. Vou colocar para a gente poder mostrar mais um pouquinho. Então, aqui nós tivemos a concorrente, único ponto em comum, SPD. Concorrente, único ponto em comum. SPI, sistema possível indeterminado, porque uma em cima da outra, a classificação, retas coincidentes. E as paralelas, que são retas que nunca se terão encontros, né? Sistema impossível, e são retas paralelas. Espero que tenha ficado claro o conteúdo para vocês, que vocês consigam finalizar aí a parte da apostila da aula 1 a 8, da atividade 2, como a gente conversou no último vídeo. Darei sequência aos próximos vídeos para poder postar e discutir com vocês. Boa atividade, qualquer coisa é só me chamar no privado.